Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo com bastante conteúdo para a gente expor os assuntos referentes ao Vasco da Gama e colocar a nossa opinião sobre os respectivos assuntos. A gente vai falar muito aqui sobre o jogo do Vasco da Gama contra o Criciúma, jogão de bola que acontecerá no sábado às 16h30. Vamos abordar aqui mudanças na Lei Pelé. Ontem a Câmara aprovou aí a nova lei. Vamos falar sobre a situação de reforços aí. Segundo o jornalista Jorge Nicola, a situação aí do Pato com o Vasco da Gama poderá dar caldo. Vamos falar sobre a reunião de hoje no Conselho Deliberativo, que terá transmissão aí da Vasco TV, e vamos falar aqui sobre o Levenciano, porque o Leven ontem fez uma publicação após a gafe aí de um jornalista e simplesmente abriu o jogo em tom de desabafo. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, meus amigos, falando aqui sobre o futebol profissional do Vasco, jogo contra o Criciúma. Hoje o Vasco faz o último treinamento no CT Moacir Barbosa, último treinamento aqui no Rio de Janeiro. O Vasco treina na parte da tarde, viaja de noite para Santa Catarina. E pelo treinamento de ontem no CT Moacir Barbosa, o treinador Maurício Souza poderá fazer modificações na equipe vascaína. O treinador treinou de duas formas. Primeiro, não descartou a possibilidade de atuar com 3 zagueiros aí, com Danilo Boza jogando ali defensivamente. E a outra alternativa que ele arrumou foi a entrada do Eric, aí respeitando o mesmo esquema, no lugar aí do Gabriel Peck, que não terá condições de jogo. E por falar em Gabriel Peck, além do Gabriel Peck e do Edmar, que estão suspensos devido aí ao terceiro cartão amarelo, Nenê e Gabriel Dias estão confirmados fora da partida contra o Criciúma, certo? Se eu fosse o treinador, eu manteria o esquema o qual ele está jogando. Acho temerário, o Vasco nunca jogou em 2022 nesse 3-5-2. Pode dar errado. Bom, meus amigos, sobre a situação aí do retorno, Anderson Conceição confirmado aí na equipe do Vasco da Gama, o nosso capitão. Então, mais tarde, a gente passa aí o possível time titular do Vasco da Gama. Amigos, ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados mudanças aí na Lei Pelé que desagradaram aí vários atletas aí que externaram a sua indignação publicamente nas redes sociais. Mas a gente sabe também que houve pontos aí que beneficiaram aí os atletas. Entre eles aí, a principal mudança que ajuda os atletas, certo? É a situação aí da rescisão de contrato, porque agora com 2 meses de atraso não serão mais 90 dias, serão com 60 dias aí o jogador poderá romper o contrato unilateralmente. A gente vai fazer uma live sobre essa situação para poder explicar. Meus amigos, sobre a situação aqui de reforços, tá? Informação vinda lá do jornalista Jorge Nicola.
dizendo que o empresário de Alexandre Pato confirma aí que o jogador tem a intenção de voltar a atuar no Brasil e não descarta a negociação com o Vasco da Gama. Então pode dar caldo aí essa situação de Alexandre Pato no Vasco da Gama. O empresário, pelo visto, mudou de ideia, porque ele tinha falado que não tinha nada aí certo com o Vasco da Gama, que o atleta não foi oferecido, parece que mudou aí de opinião. Meus amigos, hoje reunião no Conselho Deliberativo, às 19 horas. Reunião que vai ser transmitida aí pela Vasco TV, certo? E hoje a reunião não é para votação, pessoal. A reunião aí é para discutir a proposta da 77 Partners. E é o seguinte: os conselheiros não terão acesso à íntegra do contrato. Então isso aí está dando o que falar aí. Ontem a gente viu aí alguns beneméritos do Vasco da Gama externando também a sua indignação. A Junta Deliberativa informou ontem que 6.336 sócios estão aptos a votar aí na AGE, que votará a venda aí de 70% da SAF do Vasco para a 777 Partners. E, meus amigos, para finalizar aqui o nosso vídeo, ontem, após aquela gafe do jornalista Fábio Azevedo, o Levenciano externou aí um desabafo. Ele veio a público lá no Instagram dele e postou uma mensagem. Eu vou colocar a mensagem aqui, eu não vou ler porque é muito grande, mas vou fazer um resumo aqui para que vocês possam ter ciência do que ele falou, certo? Então tá aqui a mensagem do Levenciano. Entre tantos pontos que o Levenciano falou, ele questionou essa situação aí do valor da SAF. Uma hora 1.400 bi, outra hora 1.700 bi. Sobre essa situação do jornalista de ontem, ele já tinha alertado, inclusive deu um problema danado lá no Sport TV com o Capello, dizendo que a 777 Partners iria trabalhar com os ativos do Vasco da Gama. O Levenciano completa dizendo uma coisa: só tem um jeito da gente saber quem é que está falando a verdade. Esse contrato vindo a público. Esse contrato vindo a público, a gente vai ter aí ciência das particularidades do que está acontecendo. Porque até aqui é disse-me-disse aí de jornalistas aí, o pessoal lá da 777 Partners fala tudo ao contrário, e é o seguinte: o presidente do Vasco não se manifesta sobre, e toda essa situação é guardada aí a sete chaves. Então o que aconteceu ontem não é para desmoralizar ninguém, mas é para trazer de verdade aí a necessidade desse contrato ser de uma vez por todas expostos, para a gente ver quem é que está faltando com a verdade com o nosso clube, certo? Então, parabéns aí ao Levenciano pela colocação dele. E, meus amigos, essas foram as notícias. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Hoje a gente vai acompanhar a reunião lá do Conselho, viu? Valeu!